o microbioma intestinal e o tubo. O que é o tubo intestinal? É a parede do intestino, tá? É aquilo que vem por fora, aquela mucosa rosadinha, tá? Aquilo ali é o tubo intestinal. Então, aquele tubo e o microbioma, ou seja, a flora intestinal, são extremamente influentes na saúde ou na doença. Se estiver saudável, sem vazamento, em simbiose intestinal, vai colaborar para uma saúde, para uma qualidade de vida perfeita para o meu cliente. Se estiver com vazamento, inflamação e disbiose intestinal, vai colaborar para doença, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Eu vou até ler o título do estudo para vocês. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas é, ó, o impacto do microbioma intestinal na saúde humana, uma visão integrativa. Então, ó, o intestino humano abriga diversos micróbios que desempenham um papel fundamental no bem-estar de seu hospedeiro. Olha só, hospedeiro. Os constituintes da microbiota, bactérias, vírus e eucariontes demonstram interagir uns com os outros e com o sistema imunológico do hospedeiro de maneiras que influenciam o desenvolvimento da doença. E aqui o estudo é gigantesco, tem um monte de informação e depois tem uma conclusão lá no final. De novo, se vocês quiserem os links desses estudos, coloca eu quero aqui nos comentários ou no direct do Instagram que eu vou disponibilizar para vocês. Então, quando eu começo a minha conversa com o cliente, eu já começo mostrando para ele que a saúde dele, a doença que ele está enfrentando, está ligado com a saúde intestinal, com o microbioma e com a integridade do revestimento intestinal, já começa a mudar de figura. Inclusive, você pode imprimir esses estudos e mostrar para o seu cliente numa linha do tempo, num passo a passo. Começa com esse aqui que eu te falei. Aí você passa para o segundo. O que é o segundo? Ó, conforme a composição do microbioma e o estado do revestimento intestinal, os subprodutos bacterianos, os lipopolissacarídeos ou as endotoxinas podem vazar pelo revestimento. Lembra do tubo? Podem vazar pelo revestimento da mucosa intestinal e entrar na corrente sanguínea. O que acontece? Um intestino que está em disbiose, ele tem muitas bactérias gram-negativas, bactérias agressoras. E essas bactérias, elas liberam endotoxinas na corrente sanguínea. Por quê? Porque o tubo intestinal não está íntegro, ele está rasgado, ele está com vazamento, ele está com espaços. E essas endotoxinas passam nesses espaços e entram na corrente sanguínea. Ó, esse aqui, o estudo fala assim, ó, endotoxemia, que é esse vazamento dessas endotoxinas, tá? É chamado de endotoxemia, da síndrome metabólica, um mediador fundamental da meta-inflamação. O que isso quer dizer? Que quando essas endotoxinas vazam para a corrente sanguínea, começa-se a causar uma inflamação. Só que é algo que poderia ser localizado e ficar retido só no intestino, quando começa a vazar, começa a entrar na corrente sanguínea, começa a causar inflamação sistêmica. Por quê? Porque o corpo, o sangue, né, a circulação vai para o corpo inteiro. Se essas toxinas entraram na corrente sanguínea, começam a vazar no corpo inteiro. Meu cliente sente dor crônica, Stephanie, é uma dor que anda, uma hora tá na mão, outra hora tá no braço, outra hora tá no cotovelo. Por quê? Porque sensibilidade à dor está no intestino e as inflamações correm e se depositam em algumas regiões. Então, o cliente vai sentir dor em várias regiões. Inflamação sistêmica, rodando pelo corpo dele. Se eu explico isso dessa forma para o meu cliente, muda o cenário. E eu entro aqui no terceiro estudo, no terceiro fato científico. Ó,
Com a mucosa comprometida, o intestino começa a desenvolver um quadro inflamatório. Com isso, as células da parede do tubo intestinal começam a se separar, mais ainda do que já estavam separadas, tá? Dando origem ao vazamento intestinal. Então, às vezes, um vazamento que era pequenininho ali, ó, que só passava as endotoxinas, moléculas bem pequenininhas, agora começa a aumentar e criar um vazamento maior, tá? E começa a passar o quê? Partículas de comida, proteínas como o glúten, né? Proteínas do leite, restos de alimento que a gente come, vaza para a corrente sanguínea. Restos de medicamento, alguns tipos de patógenos, de vírus que estão alojados ali no microbioma intestinal começam a vazar para dentro do corpo também. Bactérias, parasitas, tudo vazando para a corrente sanguínea. E o teu cliente não tem noção. Não tem noção. Aí quando a gente fala para o cliente assim, meu Deus do céu, você está tratando essa candidíase de repetição há anos sem resultado. Eu já tive cliente com 15 anos, tá, gente? Candidíase de repetição. Você está tratando esse fungo de unha há anos sem resultado. Esse fungo na pele há anos sem resultado, só amenizando crises e voltando. Aonde está a raiz? Vazamento intestinal. Tá aí, disbiose e vazamento intestinal. Por quê? Uma vez que isso vaza do intestino, vai se depositando em vários órgãos. Só que o teu cliente não sabe disso. Você precisa explicar. E a gente explica com o estudo científico. Por quê? Porque traz mais segurança, credibilidade, você sabe do que você está falando.